Fala, galera! No segundo episódio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vamos direto ao ponto. Qual é o desejo mais profundo do ser humano? Segundo Dale Carnegie, não é dinheiro, nem poder. É algo mais primitivo. Mas cuidado, essa fome pode criar gênios, ou monstros. Prepare sua mente. Hoje nossa missão é entender o ego humano. Desligando, câmbio. Se a gente pudesse fazer uma pausa e pensar de verdade, deixando de lado as necessidades mais óbvias, tipo comida, sono, saúde, qual seria o desejo mais profundo que realmente move o ser humano? O que, no fundo, faz a gente sair da cama todos os dias? Essa é a pergunta fundamental, né? E a nossa análise de hoje, mergulhando num dos textos mais influentes sobre relações humanas, o de Dale Carnegie, oferece uma resposta surpreendentemente direta. E qual é? Segundo ele, a força motriz mais profunda da natureza humana é o desejo de ser importante. Ser importante. Isso. E aqui é crucial entender, não estamos falando de vaidade, de arrogância. Certo. É algo muito mais primitivo. Uma ânsia por reconhecimento, por sentir que a nossa existência tem valor. É o que, segundo o autor, nos diferencia fundamentalmente dos animais. E essa ideia vem toda de um capítulo específico de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde ele explora o que chama de o grande segredo das relações humanas. Mas quando ele fala em desejo, a gente pode pensar em muitas coisas. Quão intenso isso? É uma vontade passageira ou algo que, sei lá, define quem somos? É algo que nos define. O filósofo William James foi até mais longe. Ele não usou a palavra desejo ou vontade. O que ele usou? Ele disse, o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Ânsia. A palavra é ânsia. É uma fome, sabe? Uma sede que precisa ser saciada. Ânsia. Nossa, essa palavra muda tudo. Coloca a questão num nível quase de sobrevivência, né? Exatamente. O texto de Carnegie conta uma anedota que ilustra isso perfeitamente, de uma forma até cômica. Conta pra gente. O pai dele criava porcos de raça pura e vivia ganhando prêmios, sabe? Aquelas fitas azuis em feiras agropecuárias. Ah, legal. Ele exibia as fitas com um orgulho imenso. Agora, vamos ser honestos. Os porcos não estavam nem aí. Claro que não, eles não davam a mínima para as fitas. Mas para o pai de Carnegie, aquelas fitas eram a prova tangível do seu valor, do seu sucesso. Elas alimentavam essa fome profunda de importância. Entendi. É a validação externa de um esforço interno. Mas essa fome, essa ânsia, ela nos leva para caminhos bons ou ruins. Porque um desejo tão forte assim me parece uma faca de dois gumes. Se todo mundo quer ser o centro das atenções, isso não pode dar muito errado. Você tocou no ponto central. É exatamente uma faca de dois gumes. E é aí que a coisa fica fascinante. Esse desejo é o motor por trás de algumas das maiores realizações da humanidade. Como assim? Foi essa ânsia que motivou, por exemplo, um balconista pobre, sem estudos formais, chamado Abraham Lincoln, a devorar livros de direito. Foi o que inspirou Charles Dickens a escrever seus romances imortais. Faz sentido. É o que leva alguém a doar milhões para construir um hospital. É o desejo de deixar uma marca, de ser lembrado, de ser importante. Ok, esse é o lado inspirador da história. Mas e o outro lado da lâmina? O outro lado é sombrio, mas nasce exatamente da mesma fonte. É o mesmo desejo que leva jovens a se juntarem a gangues, a cometer crimes em busca de notoriedade. Nossa. O texto dá o exemplo de John Dillinger, o famoso assaltante de bancos. Ele era o inimigo público número 1 e, acredite, ele se orgulhava disso. Ele se orgulhava. Sim. Quando estava fugindo do FBI, ele invadiu uma fazenda e se apresentou dizendo, com o peito estufado, "Eu sou Dillinger." Ele se sentia importante por ser o criminoso mais procurado do país. Peraí, então o que você está dizendo é que a diferença fundamental entre um herói como Lincoln e um vilão como Dillinger não é o desejo em si, mas apenas o método que eles escolheram para satisfazer essa mesma necessidade humana? Precisamente. A força motriz é idêntica. A questão não é se temos essa fome, mas como escolhemos alimentá-la. É uma escolha entre construir ou destruir para se sentir visto. Que loucura isso!
E essa necessidade aparece em todos os lugares, até em figuras históricas que a gente admira, às vezes de formas quase cômicas. Ah, isso eu quero ver. Me dá alguns exemplos. O material que a gente analisou tá cheio deles. George Washington, o grande herói americano, queria ser chamado oficialmente de Sua Majestade, o Presidente dos Estados Unidos. Sério? Sua Majestade? Sério. Cristóvão Colombo implorou aos reis da Espanha pelo título de Almirante do Oceano. E a própria esposa de Lincoln, a senhora Lincoln. O que tem ela? Certa vez, na Casa Branca, ela gritou para a esposa do General Grant: "Como ousa estar sentada em minha presença antes de meu convite?" Nossa, que arrogância. É uma busca por status que parece não ter fim. Mas o que acontece quando uma pessoa não consegue essa validação no mundo real? Nem de forma positiva, nem de forma negativa. Aí a mente humana pode tomar um caminho trágico, extremo. O desejo de ser importante é tão desesperador que, se não encontra satisfação na realidade, algumas pessoas o buscam na fantasia, na doença, até na insanidade. Na insanidade. O texto narra uma história muito comovente de um médico num hospital psiquiátrico. Havia uma paciente cujo casamento tinha sido uma tragédia. O marido não a amava, não a valorizava. A realidade dela era um vazio. E o que aconteceu com ela? Ela enlouqueceu. Na sua imaginação, ela criou uma realidade alternativa onde era profundamente importante. Meu Deus! Ela se divorciou do marido, casou-se com um aristocrata britânico e exigia ser chamada de Lady Smith. E para completar a fantasia, ela dizia ao médico que tinha um novo bebê todas as noites. Que triste. É terrivelmente triste, mas a conclusão do médico é o que mais choca. Ele disse: "Se eu pudesse restituir a sanidade dela, não o faria. Ela é muito mais feliz assim." Que história forte. Chega a ser assustador pensar que essa necessidade é tão fundamental que a mente prefere a insanidade à invisibilidade. Isso me faz pensar. Se a falta de reconhecimento tem um poder tão destrutivo, o oposto também deve ser verdade. Como a gente pode usar esse conhecimento de forma construtiva no dia a dia? A resposta para isso vem de um dos executivos mais bem pagos de sua época, Charles Schwab. No início do século XX, ele foi o primeiro presidente da US Steel. US Steel, certo. E ele ganhava um salário de mais de $1 milhão por ano. Uma fortuna astronômica para a época. E o mais interessante é o motivo pelo qual Andrew Carnegie, o magnata do aço, pagava tanto a ele. Imagino que ele era um gênio da engenharia que sabia mais sobre aço do que qualquer outra pessoa. Na verdade, não. O próprio Schwab admitia que muitos dos homens que trabalhavam para ele sabiam muito mais sobre a fabricação de aço do que ele. Não era pelo conhecimento técnico, então? Não. Carnegie o pagava por sua habilidade de lidar com pessoas. E qual era o segredo dele? O próprio Schwab revelou, numa citação do texto, que é, o coração de tudo isso. Ele disse: "Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre as pessoas o maior dom que possuo." Despertar o entusiasmo? Exato. E ele completa: "E o meio mais eficiente de desenvolver o que de melhor existe em uma pessoa é a apreciação e o encorajamento." Essa era a ferramenta dele. Ele entendia que para extrair o melhor de alguém, precisava alimentar aquela fome de importância. Certo, mas sendo um pouco cético aqui, a linha entre apreciação e bajulação parece muito, muito tênue. Na prática, como alguém pode ter certeza que não está só manipulando uma pessoa com elogios para conseguir o que quer? Essa é a distinção mais crucial de todas, e é um erro que muita gente comete. O texto é enfático sobre isso. E qual é a diferença? A diferença é simples, mas profunda. Sinceridade. A apreciação é sincera, vem do coração, é altruísta. Já a bajulação, a lisonja, é insincera, ela vem da boca para fora, é egoísta. É elogio barato. Exatamente, elogio barato. Tem uma definição no material que é matadora. Bajulação consiste em dizer a um outro homem justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. Nossa, essa é boa. Ou seja, é superficial, é óbvio. Gente inteligente percebe isso a quilômetros.
A apreciação, por outro lado, requer observação de verdade. Lembro de uma história no livro para ilustrar a falta de apreciação, que é quase uma piada, mas muito triste, sobre uma lavradora que um dia resolve servir feno no jantar. Exato. A família fica indignada, né? O marido grita, "Você enlouqueceu?" E ela responde com uma calma assustadora. Ora, como é que eu ia saber que vocês notariam a diferença? Pesado. E continua. Faz 20 anos que cozinho pra vocês e nunca abriram a boca pra dizer que não estavam comendo feno. É o grito de alguém que se sente invisível. Totalmente. E, em contraste, o texto traz outra história. A de um marido cuja esposa pediu que ele listasse 6 coisas que ela poderia mudar para ser uma esposa melhor. Uma armadilha, né? Uma armadilha clássica. O que ele fez? No dia seguinte, ele não entregou lista nenhuma, em vez disso mandou para ela 6 rosas com um cartão. E o que dizia no cartão? Não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Uau! A reação dela, no livro, é de pura emoção. Ele não criticou, ele apreciou. Ele entendeu que o que ela buscava não era um manual de instruções, mas a confirmação de que era valorizada. Isso muda completamente a forma como a gente pode pensar em dar feedback. Mas existe algum caso no material onde uma simples palavra de apreciação mudou de fato o curso da vida de alguém? Sim, e é uma das histórias mais inspiradoras de todas. É sobre o músico Stevie Wonder. Stevie Wonder? Quando ele era só um menino cego em Detroit, a professora o colocou no centro de uma situação. Um camundongo tinha escapado na sala. E, em vez de ignorar o menino cego, ela fez o oposto. O que ela fez? Ela publicamente pediu ajuda dele para encontrar o ratinho. E por quê? Porque ela apreciou uma qualidade que ninguém mais via. Ela disse na frente de todos que a natureza havia lhe tirado a visão, mas, em compensação, lhe deram um par de ouvidos excepcionalmente aguçados. Ela valorizou a audição dele. Exato. E segundo o próprio Stevie Wonder, foi a primeira vez que alguém reconheceu que sua audição era um dom, não só uma compensação. Aquele ato, segundo ele, deu início a uma nova vida. Foi o gatilho que o levou a se tornar o gênio que ele é. Uau! Um comentário de uma professora mudou tudo. Então, a grande lição aqui é que a crítica, que quase sempre fere o orgulho e gera ressentimento, raramente funciona. O que funciona de verdade é substituir essa crítica pela apreciação honesta. É isso. É exatamente isso, é sobre entender essa dinâmica. A crítica coloca outra pessoa na defensiva. A apreciação abre. É sobre alimentar essa fome, em vez de deixá-la morrer de inanição. Gostei disso. O texto usa uma metáfora final que é muito poderosa. Diz que nós nos preocupamos em alimentar os corpos das pessoas, damos comida, sustento físico. Certo. Mas, com uma frequência assustadora, nós os deixamos famintos por semanas, meses ou até anos, negando a apreciação sincera que eles desejam tanto quanto o alimento. Deixamos a autoestima deles morrer de fome. Que imagem forte. Então, recapitulando a lição central de hoje, o desejo mais profundo que nos move é o de nos sentirmos importantes, valorizados. E a forma mais eficaz e genuína de se conectar com as pessoas, de influenciá-las positivamente, é satisfazer essa necessidade com apreciação honesta, sempre tomando cuidado para não cair na armadilha da bajulação barata. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, uma provocação prática. O texto menciona que a falta de reconhecimento é uma das principais razões pelas quais casamentos terminam. Isso levanta uma questão para a gente pensar. Em quais dos nossos relacionamentos importantes, seja no trabalho ou em casa, essa fome de apreciação pode estar passando despercebida? E que pequeno, mas sincero gesto de reconhecimento hoje poderia fazer toda a diferença amanhã?